Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começaremos agora, outra aula de unidade de terapia intensiva, E como a gente finalizou sobre falar sobre a estrutura física, sobre a planta física, sobre os recursos humanos, Começaremos a falar agora sobre quais doenças, Quais patologias são mais recebidas na unidade de terapia intensiva, A primeira que a gente vai falar é a insuficiência cardíaca congestiva, O que é a insuficiência cardíaca congestiva, A principal causa de insuficiência cardíaca é a isquemia cardíaca ou infarto do miocárdio. O que isso quer dizer? Todo o nosso corpo ele precisa de oxigênio, Então, se uma artéria ou veia ela entope e não chega oxigênio no nosso coração, parte do tecido muscular do coração, ele vai morrendo por falta de oxigênio, porque o sangue não está levando oxigênio até lá, E isso aí leva ao quê? Como o coração fica com uma parte morta, sem bater, sem funcionar, leva a uma isquemia ou a um infarto, tá? Logo, quanto mais extenso for o infarto, ou seja, quanto mais for a área cometida do coração, mais músculo morrerá. Consequentemente, mais fraco fica o coração. Se o infarto necrosar uma grande área, o paciente morre por falência da bomba cardíaca. Outra causa comum de insuficiência cardíaca é a hipertensão não tratada. Quando o paciente apresenta uma pressão arterial elevada, o coração precisa fazer mais força para vencer essa resistência e distribuir o sangue pelo corpo. Se a hipertensão não for tratada, o coração continua a sofrer até o ponto em que não consegue mais se hipertrofiar. Depois de muito tempo sofrendo estresse, o músculo cardíaco começa a se estirar e o coração fica dilatado. Assim, o músculo que tem pouca capacidade de contração e um coração que já não consegue bombear o sangue adequadamente. O órgão se torna grande e insuficiente. Os sintomas da insuficiência cardíaca dependem da câmara mais afetada e da gravidade do quadro. A insuficiência do ventrículo esquerdo se manifesta com sintomas de baixo débito de sangue para o corpo. O principal é a fraqueza e o cansaço aos esforços. Nas fases avançadas da insuficiência cardíaca, o paciente pode se cansar com tarefas simples, como tomar banho, pentear o cabelo, E outro sintoma típico é a falta de ar ao deitar. A incapacidade de bombear o sangue para os tecidos causa um acúmulo do mesmo nos pulmões, O sangue que sai dos pulmões não consegue chegar eficientemente ao coração, porque esse não consegue bombear o sangue que já se encontra dentro dele. Essa lentidão no fluxo pulmonar causa extravasamento, chamado de congestão pulmonar. Em casos graves, desenvolve-se o edema pulmonar. O edema de pulmão é uma urgência médica. Se houver uma insuficiência do coração direito associado, esses edemas são ainda maiores, pois além do excesso de água, o ventrículo direito não consegue fazer com que o sangue das pernas chegue aos pulmões. Ocorre então um grande represamento de sangue nos membros inferiores e grandes inchaços. Dependendo do grau da disfunção cardíaca, pode haver edemas até a barriga, chamado de ascite. A imagem típica da insuficiência cardíaca grave é o do doente com inchaços nas pernas, cansado mesmo em repouso, com tosse e expectoração esbranquiçada, por conta da congestão pulmonar. E intolerância ao decúbito, não consegue deitar, tá? O tratamento é feito com restrição de sal e água, diuréticos, antihipertensivos e medicamentos que aumentem a força cardíaca, como a digogina. Obesos devem emagrecer, fumantes têm que largar o cigarro, álcool deve ser evitado e exercícios supervisionados para a reabilitação cardíaca são indicados. A pressão arterial deve ser controlada com rigor. Nos casos terminais, a única solução é o transplante cardíaco. Por isso, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Doenças coronarianas, São assim classificadas todas aquelas doenças que se relacionam ao coração. Dentre elas, as mais comuns e principais causas de morte no mundo são a angina pectoris, que é a angina no peito,
e o infarto agudo do miocárdio. A cardiopatia isquêmica também é conhecida como coroniopatia. É o nome dado a um conjunto de doenças do coração que estão intimamente relacionadas. Dependendo da velocidade de desenvolvimento e intensidade da isquemia, né, que é a falta de oxigênio no tecido cardíaco, pode ocorrer a manifestação de 4 diferentes doenças, que são angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, cardiopatia isquêmica crônica e morte súbita cardíaca. Então, vamos lá. O termo cardiopatia ou coronopatia isquêmica resulta quando o problema se relaciona com a morte de células no tecido cardíaco, por deficiência ou falta de oxigenação correta da região. Isso ocorre principalmente pela redução do diâmetro das artérias coronarianas, né, que são os vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco. Essa obstrução, na maioria dos casos, se dá devido à arteriosclerose, que são placas de ateroma, né, pessoal, que vai, é igual você pegar um cano, né? Aí a gordura, ela vai, gruda no cano, aí vem mais gordura e gruda naquela gordura e vai grudando até entupir o cano, até obstruir, né? Então, eu dei esse exemplo para vocês tentarem visualizar o que acontece dentro dos vasos sanguíneos. A angina pectoris, né? Caracterizada por uma dor ou um desconforto torácico no peito, causada por isquemia do miocárdio. Esta condição pode levar ao infarto agudo do miocárdio ou à morte súbita cardíaca. Pode se apresentar em 3 diferentes padrões. Angina estável ou típica, provocada por esforço, estresse emocional, taquicardia e é aliviada por repouso. A angina de Prinzmetal ou variante. Esse padrão pode ocorrer mesmo em repouso e é aliviado por vasodilatadores. E a gente tem a angina instável, que é a forma mais grave, com a dor mais intensa e prolongada, também chamada de angina pré-infarto. O infarto agudo do miocárdio, né? Responsável pela maioria das mortes dentro das cardiopatias isquêmicas, mata mais do que todas as formas de câncer que existem. A incidência do infarto agudo do miocárdio aumenta com a idade, sendo mais comum entre 45 e 54 anos. A principal causa de infarto agudo é a arteriosclerose coronariana, mais de 90% dos casos. O infarto agudo pode ocorrer em um período bem variável, de alguns minutos a horas. Tipicamente, o início é súbito, com dor precordial intensa, que pode se irradiar para o ombro esquerdo, braço e mandíbula. A dor é geralmente acompanhada por sudorese, náuseas, vômitos ou dispneia. Cardiopatia isquêmica crônica, também conhecida como cardiomiopatia isquêmica ou cardiomiopatia coronariana. Essa doença ocorre geralmente em idosos e é o resultado do desgaste lento do músculo cardíaco por isquemia prolongada. O paciente geralmente apresenta quadro anterior de angina ou infarto do miocárdio. Morte súbita cardíaca. É a morte inesperada provocada por diferentes formas de cardiopatia, no período de 1 a 24 horas após o início dos sintomas agudos. Alguns autores defendem um período de até 1 hora. Aproximadamente 80% das vítimas apresentam quadro de arteriosclerose estenosante, né, que é o estreitamento do vaso sanguíneo provocado por depósito de gordura na parede do mesmo, que eu expliquei para vocês agora há pouco e dei um exemplo no cano de cozinha, né? Fatores de risco. Quais são os fatores de risco, então, para as pessoas terem essas doenças coronarianas, né? É o tabagismo, que é o fumante, o álcool, o sedentarismo, né, que é a falta de exercícios físicos, a hipertensão, a diabetes, a hipercolesterolemia, né, que é pessoas que possuem altos índices de colesterol no sangue, estresse físico e emocional. E quais são as prevenções, né, pessoal, que a gente pode estar trabalhando com medidas preventivas para evitar o infarto ou as doenças coronarianas, né? Prática de exercícios físicos regularmente, não fumar, não beber com exagero,
controlar doenças como a hipertensão, o diabetes e a hipercolesterolemia, buscar combater o estresse físico e emocional, fazer exames médicos pelo menos uma vez ao ano, principalmente se você faz parte do grupo de risco ou é de meia idade, tá? Quem é o grupo de risco? Pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, né? Agora a gente vai falar, né, de arritmias cardíacas, né? As arritmias, né, pessoal, significam uma alteração do ritmo normal do coração, produzindo frequências cardíacas rápidas, lentas e ou irregulares. Também é conhecida como disritmia ou ritmo cardíaco irregular. Há diversas causas, como doenças das artérias coronarianas, doenças do músculo cardíaco, né, como a miocardiopatias ou insuficiência cardíaca, doenças valvares, que são doenças nas válvulas, né, doenças infecciosas, como no caso da doença de Chagas, alterações nas concentrações de eletrólitos, né, quando a gente fala eletrólitos, a gente pensa em sódio, potássio e cálcio no nosso corpo, pós-cirurgia cardíaca ou congênita, que pode ser por um defeito presente desde o nascimento, essas cirurgias, né, cardíacas ou congênita. Congênita é quando a pessoa já nasce, né? As arritmias, elas se dividem em dois tipos, de acordo com a frequência. A gente tem as taquicardias, né? A frequência cardíaca é maior que 100 batimentos por minuto. Podem ser decorrentes de ansiedade, medicações ou exercício. A frequência cardíaca é considerada anormal quando ocorre um aumento súbito, desproporcional ao esforço realizado e podem ocorrer em diversas circunstâncias, como no repouso, no sono, atividade diária ou exercício. Então, a taquicardia, né, pessoal, é quando os batimentos cardíacos, eles se elevam, eles aumentam comparado ao que é normal, tá? Agora vamos falar a bradicardia. A frequência cardíaca é menor que 60 batimentos por minuto, podendo ser normal durante o repouso, pelo uso de medicações ou em atletas. Então, a bradicardia já é a diminuição dos batimentos, né? Eles estão menores do que é ideal. Quanto ao local de origem que se subdividem, né? Então, vamos ver onde o nosso coração ele é dividido em 4 câmaras, tá? A gente tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Vocês já devem ter visto isso aí na anatomia. Aí a gente vai ver onde que está acontecendo essas arritmias no coração, tá? Arritmias supraventriculares, que são aquelas relacionadas à parte superior do coração, né? Átrios e ao nódulo atrioventricular. Então, quando a pessoa está com arritmias supraventriculares, significa que está acontecendo uma arritmia nos átrios do coração e no nódulo atrioventricular, tá? Arritmias ventriculares são aquelas arritmias relacionadas aos ventrículos, que são as câmaras inferiores do coração. Então, quando tiver arritmia ventricular, são aquelas arritmias causadas nas câmaras embaixo do coração, nas câmaras, 2 câmaras na parte inferior do coração. E os tipos de taquicardia, né? A gente tem a taquicardia atrial, que é um ritmo rápido do coração que se origina nos átrios, né? A gente tem o flutter atrial, que é uma arritmia causada por circuitos elétricos de condição lenta, que se origina nos átrios e promove um ritmo rápido e regular do coração. A fibrilação atrial, né? Que são impulsos elétricos extras originados nos átrios que desencadeiam batimentos rápidos, desorganizados e irregulares. A gente tem a extrasistole, né, ventricular, que é um impulso elétrico extra originado no ventrículo, que promove o batimento antes do tempo. A gente tem a taquicardia ventricular, né, que é um impulso elétrico originando nos ventrículos, que promove um ritmo rápido e potencialmente ameaçador da vida. Geralmente é uma emergência médica. A gente tem a fibrilação ventricular, que é um ritmo rápido, desorganizado e errático, que não produz contração ventricular, que causa morte súbita e necessita de imediata ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação, que é aquele choque elétrico, né? Agora a gente vai falar dos tipos de bradicardia, né?
Existem 3 tipos básicos de bradicardia, dependendo do local onde ocorre o bloqueio do sistema elétrico do coração. Quando o bloqueio ocorre no nódulo sinusal, que é o marca-passo natural do coração, chama-se de disfunção do nódulo sinusal. Além disso, o bloqueio do impulso elétrico pode ocorrer no nódulo atrioventricular, ou nos ramos direito ou esquerdo do sistema elétrico do coração. O importante é que todos esses tipos de bloqueio podem levar à diminuição do número de batimentos cardíacos e causar sintomas como tonturas e desmaios. Dependendo do tipo de bloqueio e dos sintomas que ele esteja causando, pode haver necessidade de implantar um marca-passo artificial. Cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco, também conhecido como coronariografia ou angiografia coronariana, é uma angiografia, um exame radiológico onde podemos analisar os vasos sanguíneos. A teoria do exame é simples. O médico escolhe um vaso a ser estudado, por exemplo, as artérias coronarianas. Através de uma punção da artéria femoral, que é fixa na coxa, ou na artéria radial, que é no braço, é introduzindo um longo catéter pela artéria aorta, até chegar ao coração, no ponto onde nascem as artérias coronarianas. Através desse catéter, administra-se seguidamente pequenos volumes de contraste venoso radiopaco, fazendo com que o mesmo, ao passar pelas coronárias, de modo a torná-las visíveis através de um exame de raio-x. Ao invés de uma radiografia simples, na coronografia obtemos várias imagens seguidas, fazendo um filme de toda a passagem do contraste pelas artérias. Se uma das artérias estiver com seu interior preenchido por placas de colesterol que obstruam a passagem do sangue, elas também estarão obstruindo a passagem do contraste, sendo isto facilmente perceptível durante a angiografia. A coronografia é atualmente o melhor método para o diagnóstico das obstruções das artérias coronárias. Aí aqui, pessoal, tem uma imagem, que mostra, a introdução do catéter. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, eles estão introduzindo aqui a introdução do catéter na artéria femoral, tá? E esse catéter ele vai introduzindo até chegar lá no coração, tá vendo? Através das artérias coronárias. Angioplastia, pessoal? A angioplastia é um procedimento não cirúrgico no qual é possível desobstruir artérias com deficiente fluxo de sangue causado por placas de colesterol em sua parede. A angioplastia é realizada imediatamente após a coronariografia. Uma vez identificada a artéria obstruída, um balão especial para angioplastia é inserido, desinflando pelo catéter que agora estará localizado dentro da artéria coronária doente. Ao chegar no local da placa, este balão é inflado até uma pressão de 20 atmosferas, tornando-o inacreditavelmente duro, capaz de literalmente esmagar a placa de gordura, abrindo novamente a luz da artéria e permitindo que o fluxo do sangue retorne ao normal. A gente tem também a angioplastia com stent, O stent é uma prótese metálica expansível em forma cilíndrica que é implantada logo após a angioplastia pelo balão, com o intuito de diminuir a chance da artéria coronariana ficar novamente obstruída por arteriosclerose com o passar do tempo. O processo de implantação do stent é igual ao da angioplastia. A angioplastia com stent é um procedimento razoavelmente simples e o paciente costuma ter alta no dia seguinte, ficando internado durante a noite apenas para observação. Ao final do procedimento, o catéter é removido e o paciente deve ficar deitado por algumas horas com compressão sobre a artéria femoral, para evitar a formação de hematomas no local da inserção do catéter. O paciente com stent normalmente precisa tomar medicamentos que inibam a ação das plaquetas para inibir a formação de coágulos e a trombose no stent. Quando aplicado, o controle do diabetes, da hipertensão, do colesterol e a perda de peso e parar de fumar são fatores essenciais para impedir a trombose do stent. Aí a gente tem aqui, a imagem, de uma angioplastia
Do lado esquerdo a gente tem com stent, vocês verem aqui colocado parecendo uma telinha, né? E do outro lado a gente tem com balão, né? Onde o balão infla e empurra as placas de heteroma. Essa parte amarela aí são as placas que fecham a luz dos vasos, né? Então o balão vem e abre esse caminho aqui, tá? Complicações do cateterismo e da angioplastia com stent. Não existe procedimento médico invasivo sem riscos. As complicações do cateterismo cardíaco são incomuns, se tomadas todas as devidas precauções, mas sempre existe um pequeno risco de surgirem problemas. Entre as possíveis complicações podemos citar, alergia ao contraste venoso, hematomas e sangramento no local da punção, embolização de fragmentos do trombo após a angioplastia, AVC, infarto agudo do miocárdio, rotura da artéria coronariana e arritmia cardíaca. Então, pessoal, esses procedimentos é feito, geralmente quando a luz do vaso ela está entupida, e aí é interessante saber que existe o tratamento, que é feito angioplastia com stent e angioplastia com balão. O marca-passo, pessoal? O marca-passo é um equipamento cardíaco. É um dispositivo eletrônico utilizado para iniciar o batimento, quando o sistema intrínseco do coração é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do débito cardíaco. Ele emite um estímulo elétrico ao coração, determinando sua despolarização e a consequente contração do miocárdio. Existem vários tipos de marca-passo. Dentre eles, os mais utilizados em terapia intensiva são marca-passo transvenoso, marca-passo transcutâneo e marca-passo definitivo. O marca-passo transvenoso é composto por uma bateria externa. O coração é estimulado por meio de impulsos elétricos, gerando um cabo eletrodo colocado geralmente dentro do ventrículo direito, onde é inserido por um acesso venoso central, tá? O marca-passo transcutâneo, também chamado de marca-passo transtorácico, compõe-se de duas pares de eletrodos descartáveis e adesivas que são fixadas no tórax e no dorso do paciente e conectadas a um aparelho de desfibrilador ajustado do modo de marca-passo. Muito utilizado nas emergências que envolvem a bradiarritmias e bloqueio atrioventriculares com repercussão hemodinâmica que não respondem adequadamente às drogas. E a gente tem o marca-passo definitivo, que é um equipamento totalmente implantado, onde a bateria se localiza no subcutâneo e os seus fios bicaminerais são posicionados no átrio e no ventrículo. Necessita ser colocado através de procedimento cirúrgico. Quais são os cuidados de enfermagem com marca-passo, pessoal? Tem a aplicação simples e fácil, devem ser utilizados até que o marca-passo transvenoso ou definitivo sejam providenciados, A gente está falando do marca-passo transcutâneo. Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado, conectar os eletrodos, realizar, se necessário, a tricotomia do tórax, que é cortar os pelos do tórax para que as partes fiquem bem aderidas, limpar a região da pele com álcool, água e sabão para retirar a camada de gordura da pele e, se necessário, utilizar gel condutor, Então, pessoal, a gente vai finalizando nossa aula por aqui. Na próxima aula eu dou continuidade sobre os cuidados que a gente tem que ter com os marca-passos, tá? Os cuidados de enfermagem com marca-passo. No fórum a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas, tá? Fiquem com Deus e um abraço.